Pessoal, eu quero trazer também um outro tema que fala sobre a indicação do ministro Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal, porque o relator da indicação já protocolou o relatório dele nessa segunda-feira e a Janaína Camelo é quem vai trazer as informações pra gente. Janaína, o que ele apontou nesse relatório, hein? Deu o caminho aberto ou fechou as porteiras para Flávio Dino? Bem-vinda. Boa tarde, Evandro. Pois é, um parecer favorável à indicação de Flávio Dino a ministro do Supremo Tribunal Federal. O relator é o senador Everton Rocha, que é do PDT, inclusive é conterrâneo de Flávio Dino no Maranhão. Ele protocolou esse parecer, esse relatório com parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça, que é onde vai acontecer no próximo dia 13, né, a sabatina a Flávio Dino como ministro do STF. E aí, nesse relatório, o senador Everton, ele destacou aí o trabalho de Flávio Dino como jurista. Ele argumenta que o ministro é uma figura reconhecida e admirada tanto no meio jurídico quanto no meio político. Destaca aí que Flávio Dino teve experiências exitosas nas funções que já exerceu. Inclusive, ele citou os atos do dia 8 de janeiro, dizendo que Flávio Dino conduziu ali o enfrentamento contra os atos, né, de forma firme, com rigor e com segurança. O relator ressaltou ainda que Flávio Dino é autor e coautor de artigos e livros jurídicos, que é palestrante aí reconhecido internacionalmente e que é um profundo entendedor da aplicação e da interpretação das leis. Diz, inclusive, que Flávio Dino já foi autor aí de uma tese de mestrado que serviu como base para a criação do Conselho Nacional de Justiça. Bom, o senador Everton Rocha, ele já deu aí uma estimativa de votos que Flávio Dino deve receber no plenário do Senado, né? Depois da sabatina, se o nome dele for aprovado na sabatina. Segundo o senador, Flávio Dino deve receber entre 50 a 53 votos dos senadores, lembrando que são necessários 41 votos dos 81 senadores, né? E aí, nessa semana, Flávio Dino vai retomar aí o trabalho, as tratativas com os senadores em busca de votos. Ele tem uma reunião já marcada, um jantar, na verdade, marcado com a bancada do PSD, isso na quarta-feira, na próxima quarta-feira. Ele teria amanhã uma reunião marcada com a bancada evangélica aqui do Senado, que inclusive foi organizada pela senadora Elisiane Gama, que é grande amiga, né? Muito próxima do ministro Flávio Dino. Ela organizou foi um jantar também, mas acabou sendo cancelado de última hora, há pouco, e foi remarcado para a próxima terça-feira, às vésperas aí da sabatina na CCJ. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Bom, relatório indicando a possibilidade e, olha, o ministro Flávio Dino tem condição sim de assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Nada além do que a gente já esperava agora nesse primeiro momento, né, Alan Gani? Exatamente. O que me preocupa em relação ao ministro Flávio Dino não é o seu notório saber jurídico. Eu acho que isso é incontestável. O que me preocupa, primeiro, são as suas posições pessoais em relação à liberdade de expressão, onde ele diz que liberdade de expressão não é algo absoluto, e aí contemporiza, diz que é relativo, diz que as redes sociais têm um viés mais de direita. Esse tipo de posicionamento me preocupa muito, porque o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição e, ao ser o guardião da Constituição, no seu artigo 5º, tem que defender a todo custo a liberdade de expressão. Também em relação à sua posição pessoal, quando ele se diz que é um comunista, graças a Deus, a gente sabe que comunismo e defesa de direitos de propriedade ou de liberdade de expressão não combinam muito. Então, esse é o ponto em relação às suas posições pessoais, o que ele pensa. Agora, pode ser que ele chegue lá, seja diferente. Agora, também em relação à sua passagem à frente do Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça que foi envolvido em algumas polêmicas. E aí não estou falando que é responsabilidade dele, mas ele, enquanto ministro ali do Ministério da Justiça, teve alguns episódios marcantes, como que desapareceu lá as imagens do dia 8 de janeiro, a dama do tráfico frequentou o Ministério da Justiça, então foi marcado por muita polêmica. Acho que por conta de todo esse contexto, Evandro, é uma indicação
que vai trazer aí bastante ruído, bastante atrito, mas ela está dada como certa por enquanto. Eu quero contar a vocês que com forte resistência entre os oposicionistas, o ministro da Justiça, Flávio Dino, buscou a ajuda de aliados e até de um ex-adversário para driblar os obstáculos. O ex-presidente da República, José Sarney, rival histórico no Maranhão, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, e a relatora da CPI do 8 de janeiro, senadora Elisiane Gama, foram escalados para angariar mais votos aí na busca pela aprovação para a vaga no Supremo Tribunal Federal. E aliados acreditam ter ali uns 50 nomes de apoio, que seria um número suficiente para o sucesso nessa empreitada. Como é que se avalia essas articulações, essas costuras que vem fazendo o Flávio Dino para conseguir obter esse placar, Gustavo Segré? Acho válido. Ele está fazendo o seu jogo e está buscando ser aprovado para não ter um escândalo de não aprovação. Mas aí os votos são segredos. Então não temos como saber quem senador votou por sim ou por não, mas aqueles que já manifestaram que votarão por não. Mas que também pode ser um discurso para seu eleitor, né? E depois, quando vota, vamos entender pelo resultado. Agora, me parece uma visão é entender que quando o presidente Lula coloca o Cristiano Zanin, colocou uma pessoa da sua confiança pessoal. E agora está colocando uma pessoa da sua confiança política. O ministro da Corte Suprema não deveria ter viés político, não deveria ter. A gente pode dizer, sim, ele prometeu que será imparcial e será objetivo. E eu lembro que na sabatina de 2018, do ministro Alexandre de Moraes, ele repetiu exatamente as duas palavras iguais. Se não foram iguais, muito parecidas. Vou ser objetivo, imparcial e tal. É o que todo mundo fala, mas isso é antes de entrar. E quando entrou, se ele não for objetivo, não for imparcial. E não estou dizendo que não vai ser, mas e se for? A gente vai pagar para ver. Já está no Ministério, já está na Corte Suprema e não dá para tirá-lo. E aí? Os senadores vão correr esse risco? Ô Piperno, Sarney, Elisiane e Davi Alcolumbre aí nessa frente para fazer passar o nome de Flávio Dino. As porteiras vão se abrir com eles? E o senador o Everton, né, o relator, que também era rival local, foi adversário político dele na eleição de 2022. Então, o Flávio Dino, a gente sempre lembra que é alguém de um perfil incomum, porque ele tem uma carreira no judiciário, foi juiz federal por 12 anos, presidente da AJUF, tem livros, enfim, publicados, é um jurista também de atividade acadêmica, foi um integrante do Legislativo, deputado estadual, se elegeu senador, embora tenha ficado no cargo apenas por um dia, foi um governador por 2 mandatos, agora é ministro da Justiça e, nos 38 anos após a redemocratização do Brasil, foi inclusive o único ministro da Justiça a lidar aí com uma tentativa golpista. De qualquer forma, sim, Deus. Isso nós não podemos Pelo amor de Deus, você coloca isso como se isso fosse uma verdade. Claro que sim, isso é um evento golpista. Os marginais que estavam acampados, os marginais que estavam acampados em frente aos quartéis, pelo amor de Deus. Aquilo foi muito grave, gente que inclusive invadiu aí, gente que invadiu o Palácio do Planalto, marginais, bandidos, quem invadiu o Palácio do Planalto no 8 de janeiro era bandido. Quem invadiu o Senado naquele dia... Foi um ato de vandalismo, mas não dá pra dizer que é um golpe sem arma, sem liderança. É um eufemismo da direita para falar. Puxa cadê as imagens? Porque não lidou bem com essa, entre aspas, tentativa quem invadiu cadê as era imagens? Bandido. Aliás, cadê as imagens? Os bandidos estão sendo, inclusive, condenados. Eu quero as imagens. Os bandidos estão indo para cadeia. É lá onde eles devem ficar por muito tempo. De qualquer forma, ele, como eu disse já aqui muitas vezes, o próximo ministro do Supremo, se não acontecer nada normal, vai ser indicado somente em 2028. Então, o Congresso, que agora está tão ativo aí em limitar a atividade do Judiciário, podia fazer alguma coisa pelo bem do país. O Judiciário é um santinho, o Congresso é uma malvadinha da história. O Congresso que... Pelo amor de Deus, só que chegamos a esse ponto dado o ativismo judicial, o Congresso quer se tornar uma corte revisora. Não, senhor, quer colocar um freio, porque a democracia, Piperno, ela é um sistema de pesos e contrapesos. Você está botando um contrapeso. Não tem. Está colocando um contrapeso. Aquele projeto vigarista porque não é
querer rever, não, senhor. De querer rever as decisões. Não é vigarista que eles acharem que limitar o poder monocrático de um ministro do Supremo. Só existe ditadura. Limitar uma decisão monocrática. Hoje um poder, ditadura. Hoje um juiz, uma canetada do Supremo, um juiz anula qualquer decisão do Congresso Nacional representado e eleito pelo povo. Gente, não dá para entender nada. Imagina um jurista tiririca querendo, por exemplo, rever uma decisão do Alexandre Moraes. Isso vai ser discriminatório. Isso vai ser votado. Isso está tramitando. Isso primeiro. Então, isso deixa ele concluir, aí você vai, Gani. Isso, a extrema-direita adora passar o pano nisso, mas isso é um projeto que está lá, que está circulando. Isso é muito perigoso. Primeiro que não tem extrema-direita no Brasil. Não, bobagem. Não. O que tem aqui o neofascismo liberdade econômica, é verdade, liberdade de expressão, direito de propriedade. Vamos falar direito de propriedade. Conservadores, liberais. Que invade Senado, invade Legislativo. Esquerda, aliás, falava pela imprensa, Piperno. Aliás, falava claramente em jogar fora das quatro linhas, vários deputados. Não, ninguém jogou fora das quatro linhas. Outra coisa, não houve tentativa de golpe. Houve uma invasão, não se dá golpe sem arma, sem liderança, sem recurso. Aliás, um monte de réu confesso. A reação do Congresso Nacional ao Supremo é legítima. Coniventes que deixaram aquele pessoal a ficar acampado lá durante 2 meses e meio. Essa conivência um dia tem que... E que foram lá e cercaram e prenderam todo mundo. Está hoje todo mundo preso. Tem que ser punido mesmo. Teve gente que até morreu, Piperno. Pelo amor de Deus. Você viu que a concordância durou 2 minutos. Fala. Eu fico imaginando o nosso ouvinte do rádio, não sei quem está falando aí, não sei, mas... Já subiu no guarda-reio já. Aqui da Paulista já trambou no guarda-reio. Nós sabemos, Evandro, que tem muito político que assiste o 3 em 1, então eu gostaria de passar com muita humildade uma pergunta possível para algum senador na sabatina. Perguntar para o ministro Dino, quando seja sabatinado, dizendo qual ministro será o da Corte? Aquele que vai defender a Constituição, que, como muito bem falou Alan Gani, determina a irrestrita liberdade de expressão, ou vai ser o ministro da Corte que nós vimos numa entrevista junto com autoridades das empresas das redes sociais que disse que a liberdade de expressão não pode ser absoluta. Essa seria uma boa pergunta, me parece, para saber qual ministro será aquele que vai, não é? É uma maneira de dizer, me conta qual dos dois teremos aí. Anotem aí algum senador para fazer essa pergunta então, ao ministro Dino na hora da sabatina. Agora, o ministro Dino é a representatividade do meu querido espírito das leis de Montesquieu, porque ele foi do Poder Executivo, foi do Poder Judiciário e foi do Poder Legislativo também. E se tiver um quarto também seria. Mas é interessante, porque a liberdade dos 3 poderes é confusa nessa situação quando ele já participou dos 3. E aí uma reflexão final, talvez. Claro. Se o ministro Dino, não tivesse sido ministro e não tivesse essa exposição absurda que teve e ele ficara no Senado, talvez muito dessa discussão não estaríamos tendo. Provavelmente não estaríamos tendo. Por quê? Porque ele não estava na linha de frente e muitas das ações que ele fez, nós não teríamos vivenciado e não teríamos como criticar, porque não sabíamos qual era a sua postura. Passava de uma recomendação de um senador com uma visibilidade mais cautelosa, mais invisível, para o ministro da Corte. E eu duvido que muitos de nós teríamos a posição que hoje nós temos. Fala, Dávila. De acordo com o que o Segre acabou de falar, e volto aqui, que o senador Weverton faz? Exibir currículo. Currículo não diz nada. O que diz é a atitude das pessoas. O que diz é que valores você defende. E essa história de relativização dos valores cruciais da Constituição brasileira, como é defender liberdade de expressão, a atitude do ministro Dino, como bem disse Segre e Alan Gani aqui, contra a liberdade de expressão, indo para cima das empresas de comunicação que discordam da postura do ministro, a passividade irresponsável com o sumiço das fitas no dia 8 de janeiro, que era algo fundamental para entender o que ocorreu, são atitudes que mostram uma pessoa que não defende os valores de maneira absoluta, que tem que defender sim, que é o valor da Constituição brasileira. E, aliás, são cláusulas pétreas da Constituição. Não tem aí, não pode ter relativismo com cláusula pétrea. Se tiver isso, é avacalhação total do Estado de Direito. Outro ponto importante, a indicação do presidente Lula de uma pessoa que tem uma postura política muito forte é um sinal
péssimo de que vai continuar o ativismo do judiciário interferindo na seara da política. Isso significa que cria, de novo, a contra-reação, que é o quê? Começar a limitar cada vez mais o poder do judiciário. E aí tem uma linha muito tênue, o que é restabelecer a função da Corte Constitucional, como está correta a PEC que limita o poder de decisões monocráticas. Isso não cabe à Suprema Corte em nenhum lugar do mundo, porque em todos os lugares do mundo a Suprema Corte tem um papel de voto do colegiado e não de decisão individual, então está correto, mas pode adentrar em áreas que realmente aí é algo perigoso, como é o caso de revisionismo de decisões do Supremo Tribunal Federal pelo Poder Legislativo. Então, o que acontece? Está aí uma escolha que vai aumentar a politização, que é de uma pessoa que tem uma postura política que trata de maneira relativa os direitos constitucionais e, pior, que pode criar uma contra-reação que vai aumentar ainda mais o embate entre os poderes. Tudo isso vai piorar, esgarçar a qualidade da democracia e do Estado de Direito no Brasil. Tenho 30 segundos para você, Piperno. Diga. Duas coisas muito rápidas. Primeiro, claro, pode falar. A direita brasileira não deu um pio quando o André Mendonça foi indicado ao Supremo. Ele que recorreu várias vezes à Lei de Segurança Nacional para calar jornalista. Segunda coisa, quando eu falava em 2028, e aí eu vou concordar com o Segré, eu acho que agora o Congresso tem 5 anos para aprovar, quem sabe, um veto aqui. Um presidente de plantão indique alguém do seu ministério para o STF, posição que eu defendo há muito tempo.